Olá, pessoal. O meu nome é Marcelo Queires, eu sou chefe da seção de apoio internacional da Coordenadoria de Programas Internacionais da Secretaria de Relações Internacionais, a Sinter da UFSC. O objetivo aqui do nosso vídeo, né, vai ser explicar um pouco para vocês qual atividade, né, que predominantemente a gente realiza na seção de apoio internacional e de que forma que a gente contribui e auxilia a comunidade internacional que está inserida na UFSC. Basicamente, né, a gente tem vários tipos de apoio que a gente presta para a comunidade internacional, mas o carro-chefe, né, principal atividade é a regularização migratória, né? O apoio à regularização migratória que acontece junto à Polícia Federal. É um assunto um pouco que gera bastante confusão, a regularização migratória, né? Tanto entre as pessoas que vêm para a UFSC para estudar, né, para trabalhar como professores de forma temporária ou definitiva, para ser pesquisadores, porque sempre existe, né, uma relação de a gente pensar diretamente no visto, né? Então, em geral, as pessoas elas pensam que tirar um visto para ir ao Brasil estudar, ou trabalhar, ou ser pesquisador, ele é suficiente, né, para que a gente possa viver, morar no Brasil, acessar os serviços públicos. E isso não é verdade, né? Essa confusão ela é bastante comum, bastante normal também, porque poucas pessoas, né, conhecem ali mais a fundo a lei de imigração e às vezes o acesso a esse tipo de informação ele é um pouco dificultoso, mas para isso é que a gente está disponibilizando sempre o nosso serviço, né? E que possam, né, também ter ciência até para quando quiserem encaminhar, né, algum membro aí da nossa comunidade internacional da UFSC, poder orientar, né, em relação a essa questão da regularização migratória. Então, vou começar aqui falando dessa diferenciação, né? Qual documento, qual a documentação que o imigrante, né, que a pessoa que vem para a UFSC ou para o Brasil de forma geral, ela precisa possuir. Então, como eu falei, é bem comum que exista uma confusão em relação à questão do visto, e aqui a gente vai tirar essa dúvida em relação ao que é visto e ao que é o Registro Nacional Migratório, são dois documentos diferentes, e na sequência, daí a gente explica de que forma que a gente auxilia a comunidade internacional que está inserida na UFSC. Então a gente vai começar falando do Registro Nacional Migratório, né? Esse é o documento que a pessoa que vem exercer algumas dessas atividades na UFSC que ela precisa ter, que ela precisa emitir após a sua chegada ao Brasil, certo? Então, o que é o Registro Nacional Migratório, né? O RNM, que a gente chama, a gente vai chamar o Registro Nacional Migratório, né, de RNM ou autorização de residência, ou às vezes CRNM, que é a Carteira de Registro Nacional Migratório. Então, sempre que a gente falar algum desses termos, a gente vai estar falando do Registro Nacional Migratório, da autorização de residência, né? E ele não tem esse nome também, autorização de residência, por acaso, né? Então, o RNM é o documento oficial que formaliza a situação migratória do estrangeiro no país, né, no Brasil, garantindo direitos e deveres similares aos dos cidadãos brasileiros, conforme previsto pela legislação. Esse documento ele é emitido pela Polícia Federal e é essencial para assegurar que o estrangeiro possa viver, trabalhar e acessar os serviços públicos no país de maneira regular e segura. É um documento indispensável para diversos procedimentos, como a emissão de carteira de trabalho, abertura de conta bancária, acesso à saúde pública e à educação. Eu até frisei aqui abertura de conta bancária e acesso à educação, porque para a matrícula, né, esse documento ele vai ser pedido predominantemente, né, quando a pessoa ela já está aqui no Brasil há mais de 90 dias, então o estrangeiro deverá se regularizar em até 90 dias após a sua chegada ao Brasil, né? Então, quando a pessoa chega, né, e ela ainda não deu esses 90 dias, quando ela vai fazer uma matrícula na UFSC, por exemplo, ela até pode utilizar o visto, mas em geral, em todos os outros casos, vai ser pedido o RNM, né? Então, para acessar a educação, um exemplo aí dentro da UFSC, né, a pessoa vai precisar desse registro nacional migratório. Ele é como se fosse a carteira de identidade, né, da pessoa, do estudante, do trabalhador internacional no Brasil, né, como se ele viesse para cá e tirasse uma carteira de identidade, uma carteira de identidade específica para imigrantes.
Essa é a carinha aí, né, do RNM, dessa carteira de identidade do imigrante. Aqui, nesse caso, a gente pegou de uma aluna nossa, inclusive, borramos, logicamente, aí, os dados, né, mas só para que vocês saibam que documento é esse, né? Como se fosse a nossa identidade, só que ela tem, né, esse aspecto diferente aí, a carteira de registro nacional migratório. Então, vem a informação ali dizendo que a pessoa é residente, né, qual a validade da carteira. Então, essa carteira precisa ser renovada de tempos em tempos, de acordo ali com a modalidade, né? Então, ela vai variar também nisso aí. A parte de trás vai estar dizendo a modalidade dela, que a gente não vai entrar muito nisso, né? Não é o objetivo do vídeo, mas vem essa informação, por exemplo, né, o amparo legal ali, artigo 30, letra D da Lei 13.445, que é a Lei de Imigração. Então, lá na letra D vai ser uma autorização de residência para fins de estudo. Então, a gente olhando essa carteira sabe que a pessoa tem permissão para viver no Brasil para estudar, né? Como ela poderia ter uma outra permissão para trabalhar, ela poderia ter uma autorização de residência do tipo Mercosul, do tipo Comunidade de Países de Língua Portuguesa, né? Então, existem várias modalidades para a carteira de registro nacional migratório para autorização de residência. Então, essa é a cara do documento. RNM, visto, né? Qual a diferença entre os dois? Então, o visto, né, o documento que dá ao seu titular a expectativa de ingresso em território nacional e será concedido por embaixadas, consulados, vice-consulados e, né, escritórios comerciais de representação do Brasil no exterior. Ou seja, ele é um documento que ele é emitido lá no exterior, né, lá no país de origem da pessoa. Né? Então, a pessoa pretende vir ao Brasil estudar, por exemplo, ela vai tirar um visto de estudos, ela vai procurar o consulado ou a embaixada do Brasil lá no país dela, por exemplo, um francês, né, vai procurar a embaixada do Brasil lá na França e vai solicitar o visto dele. Esse documento ele vai permitir que a pessoa entre no Brasil para estudo, né? Que acesse o Brasil, né? Que chegue no aeroporto e mostre o visto. Então, né, a partir daquele momento, ela pode acessar o país. Né? Então, o outro documento, que é o Registro Nacional Migratório, ele vai permitir que a pessoa viva, né, que ela more no país por mais de 90 dias. Então, geralmente, a pessoa que vem com visto, ela acha que não precisa fazer mais nada quando ela chega no Brasil, e ela só vai descobrir que ela precisava depois, quando ela vai tentar fazer uma matrícula e não consegue, quando ela vai procurar um hospital, e aí vão pedir o RNM dela, às vezes ela não tem, quando vai abrir, né, muito comum abertura de conta bancária para receber bolsa de estudos, por exemplo. Então, a pessoa vai até o Banco do Brasil ali, por exemplo, do lado da UFSC, com o visto na mão, achando que vai conseguir abrir a conta e não consegue porque ela não tem o documento de identificação dela no Brasil, que é o RNM, né? Então, a gente tem que fazer bem essa diferenciação, né? O visto é para entrar no país e o RNM é para morar no país e acessar os serviços, né? Como com direitos ali, muitos deles equivalentes ao do brasileiro nato. Quando solicitar o estudante, professor, o visto, né? Então, após a chegada ao Brasil, o estrangeiro tem um prazo de 90 dias para emitir o seu RNM, né? Então, dessa forma, é razoável que o interessado possa comprovar sua situação através do visto temporário. Então, isso a gente está falando de uma exceção, né, para o pessoal que trabalha com matrícula, por exemplo. Então, é muito comum essa pergunta, né? Qual documento eu devo pedir num processo seletivo? Geralmente, o processo seletivo vai vir no edital, né? A gente até conversou isso com os órgãos da UFSC competentes, mas lá na matrícula, né, como é que eu faço? Então, geralmente, quando a pessoa acabou de chegar no Brasil, se ela tem 90 dias para emitir o RNM dela, é razoável que a gente peça o visto, né, da pessoa, pelo menos para ela ter como comprovar que ela tem um visto, né? E após esses 90 dias, ela já precisa ter o RNM, então a gente vai pedir o RNM, né? É basicamente isso que a gente esclarece, né? Então, esses são os dois tipos de documento e suas finalidades. Essa é a carinha do visto, né? Ele vai estar lá adesivado no passaporte da pessoa. Nesse caso aqui é um visto de entradas múltiplas, então ele quer dizer ali que naquele período que está ali, janeiro de 2024 a setembro do mesmo ano, essa pessoa ela poderia entrar e sair do país várias vezes, né? Se ela assim pretendesse, né? Então ele serve para isso, para entrada no Brasil, tá?
Aqui algumas informações pertinentes, né, sobre como eu falei de matrícula, tem um ofício circular, né, 2 ofícios circulares aí que vão ter mais informações sobre essa questão de documentação que é pedida na matrícula, para quem interessar. Tem o site da Sinter ali, onde a gente vai dar mais informações sobre o nosso auxílio, e também o nosso e-mail, né, e o WhatsApp aí para quem quiser entrar em contato com a gente. Basicamente, o nosso serviço, como eu falei lá atrás, o RNM, ele é emitido pela Polícia Federal, e o serviço que a gente presta é o de juntar essa documentação, né, auxiliar na... Existe uma documentação toda que precisa ser juntada, né, pelo imigrante para que ele possa solicitar o registro nacional migratório dele, enviando para a Polícia Federal, certo? Então, a gente auxilia ele nessa questão, qual o amparo legal vai ser melhor para ele, às vezes se vai ser Mercosul, se vai ser estudo, se vai ser comunidade para ele de língua portuguesa. A gente dá todo essa informação, recolhe a documentação, monta um processo e envia para a Polícia Federal. Por que a gente faz isso? Porque na Polícia Federal, hoje, o atendimento são muitos e muitos imigrantes, né? Embora o pessoal, às vezes, né, não saiba, mas a gente tem um volume muito alto de imigrantes e a Polícia Federal ela não dá conta de atender todo mundo em tempo hábil, né? Então, muitas vezes, vence os 90 dias ali e a pessoa ainda não tem o Registro Nacional Migratório dela. Então, a gente tem uma parceria com a Polícia Federal, onde a gente faz essa juntada da documentação e a gente envia esse processo para a Polícia Federal. Isso acaba facilitando para o estudante, para o pesquisador da UFSC, né? Em vez de ele ir lá na Polícia Federal procurar informação, ele vem direto na Sinter, conversa comigo, né? Hoje que estou fazendo serviço, e a gente ajuda a juntar essa documentação, montar o processo, enviar para a Polícia Federal. A polícia só recebe, marca uma data para a pessoa comparecer lá na delegacia, fazer impressão digital, tirar a foto e assinatura para a carteira de registro nacional migratório dela, né? Então, a gente facilita muito esse processo, no sentido que a pessoa tem um contato com a gente direto, consegue tirar dúvida, consegue falar pelo WhatsApp, consegue, né, saber quais documentos precisa. E isso hoje, infelizmente, a Polícia Federal não consegue fazer pela alta demanda que ela enfrenta, né? Então, a gente tem essa parceria e, em troca disso, a Polícia Federal acaba conseguindo atender a gente de forma mais rápida, porque a gente já manda um processo pronto para ele, né? Então, basicamente, esse serviço que a gente presta, né? Nossos contatos estão aí e a gente está sempre à disposição aí, né? Não só da comunidade internacional, mas também dos nossos servidores aí que trabalham, né? Com essas pessoas e que eventualmente queiram tirar dúvidas de como funciona o nosso serviço e tudo mais que a gente possa ajudar. Certo? Um grande abraço, a gente permanece à disposição e até mais.